Olá, artistas! Meu nome é João Pedro e hoje eu vou fazer um desenho do segundo livro da saga, O Lar da Senhorita Peregrine, para crianças peculiares. Eu já tenho um vídeo aqui no canal antigo, onde eu desenho um desenho inspirado no Lar da Senhorita Peregrine para as Crianças Peculiares, que é o primeiro livro. Nesse eu vou desenhar o segundo, e assim, gente, quando eu fiz aquele primeiro vídeo, eu não gostei muito dele, porque eu gaguejei um pouco nele e falei um pouco de besteira, sei lá, eu gaguejei nele, eu não gostei muito dele. E naquela época eu tava com muita vontade de fazer um desenho para cada livro dessa saga, mas eu acabei desistindo. E aí nesse mês, a Nanats e a Patty do Sublinhando fizeram um desafio, que é o desafio da Nanats, onde você tem que desenhar uma capa do seu livro favorito. Então, isso me motivou a continuar essa série de desenho que eu ia fazer de cada livro das Crianças Peculiares. E como eu já fiz o do primeiro livro, hoje eu vou fazer o do segundo, que é Cidade dos Etéreos. E talvez depois eu faça o do terceiro livro, mas hoje eu vou fazer do segundo. E é isso. Bom, gente, como eu falei pra vocês, eu já tenho um vídeo antigo aqui no canal onde eu falo sobre o primeiro livro dessa saga. E eu vou deixar ele na descrição, porque nele eu falo sobre cada personagem detalhadamente, qual é o poder de cada um e tudo mais. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre os personagens que aparecem no segundo livro. E também vou falar um pouco sobre a história. Eu já vou avisando que talvez tenham spoilers, mas não vão ser spoilers muito grandes assim, que vai atrapalhar na leitura de vocês. Eu vou falar mais sobre os personagens e eu também vou falar um pouco sobre a história do primeiro livro, falando rapidamente sobre a história do primeiro livro, exatamente porque como eu não gostei do vídeo antigo, eu vou tentar melhorar um pouco nesse e falar um pouco da história do primeiro livro e fala também um pouco da história do segundo livro, falando também detalhadamente sobre cada personagem que aparece nesse segundo livro. E sobre os personagens do primeiro livro, que são os principais, vocês vão ter que assistir o vídeo antigo, porque nesse eu não vou falar muito sobre eles, vou falar só sobre alguns que são os principais mesmo. Então, enfim, vocês vão entendendo ao longo que o vídeo for acontecendo. O Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares era uma trilogia, mas o autor acabou escrevendo mais livros. E é o seguinte, o primeiro livro é O Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, o segundo é Cidade dos Etéreos, o terceiro é Biblioteca de Almas. Depois disso, o autor escreveu um livro bônus, que é Contos Peculiares, que ele é um livro que aparece dentro do universo de O Lar da Senhorita Peregrine. Ele aparece dentro do universo e ele é um livro bônus, você não precisa ler ele para entender a história. Depois desses 4 livros lançados, o autor agora está escrevendo mais uma trilogia, que é continuando essa história. Eu ainda não li essa nova trilogia, eu pretendo ler, mas por enquanto que eu não li, eu só vou fazer o desenho dos três que ele já tinha antes. E esses 3 já foram lançados 2, se eu não me engano, que é Mapa dos Dias e Convenção das Aves, se eu não me engano. E o outro, ele ainda está escrevendo, eu acho. Mas é basicamente isso. E agora eu vou explicar um pouco sobre o primeiro livro, para vocês entenderem mais sobre o segundo. Então, no primeiro livro a gente começa vendo do ponto de vista do Jacob. Na verdade, toda a história é contada por ele, pelo ponto de vista dele. E desde pequeno, o Jacob e o avô dele contavam algumas histórias que ele viveu. E o avô dele dizia que ele vivia em um orfanato, em uma fenda temporal criada por uma Imbrine, que é a Senhorita Peregrine. Imbrines nesse universo é um tipo de peculiar, porque calma, não expliquei, mas todas as pessoas que têm poderes nesse universo são chamadas de peculiares. E as Imbrines são um tipo de peculiar específico que viram pássaro, mas o poder principal delas é criar fendas temporais, onde elas meio que protegem as crianças. E nessas fendas temporais, elas ficam reiniciando o dia para você viver sempre o mesmo dia. Então as crianças dessa fenda estão vivendo em um dia lá no tempo da guerra, no tempo da Segunda Guerra, se eu não me engano. As crianças estão vivendo no mesmo dia sempre. E elas criam essas fendas, né, para meio que para proteger as crianças. E enfim, o Jacob, ele cresce ouvindo essas histórias, chega um momento que ele para de acreditar nisso, até que o avô dele morre. E quando o avô dele morre, ele acaba presenciando o lugar onde o avô dele morreu, né? E ele vê um monstro. E esses monstros que o Jacob vê são os Etéreos. Os Etéreos nenhum peculiar pode ver.
Nem peculiares nem humanos conseguem ver os etéreos, que são esse monstro aí que tá com essa língua pra fora, esses tentáculos saindo da boca. Esses são os etéreos, ninguém consegue ver eles. E o poder de Jacob, a peculiaridade do Jacob é exatamente ver esses monstros. Esses monstros, eles surgiram através de um tipo de experimento científico que eles fizeram lá. E eles acabaram surgindo, foram alguns peculiares maus que fizeram isso. Eles acabaram se transformando em etéreos, e os etéreos eles são invisíveis, e eles comem a carne dos peculiares para poder se transformar em acólitos. O que são acólitos? São meio que peculiares, sendo que esses peculiares, eles são do maus e eles têm uma diferença. Eles têm olhos brancos. E então é isso, os etéreos eram peculiares que se transformaram e que depois de comer muita carne eles acabam virando acólitos. E aí o Jacob, voltando pra história, o Jacob, ele acaba indo pra esse orfanato de alguma forma, que vocês vão ter que ler o livro pra saber, ele acaba conseguindo entrar nessa fenda temporal, indo pra esse orfanato onde estão as crianças, e acontece um monte de coisa. Chega um determinado momento em que um acólito consegue entrar na fenda, e esse acólito acaba raptando a senhorita Peregrine. Ainda no primeiro livro eles conseguem pegar a senhorita Peregrine de volta, mas o que acontece? Ela fica na forma de pássaro, e ela não consegue sair da forma de pássaro dela. E aí, gente, no segundo livro, eles vão indo de fenda em fenda em busca de um antídoto para a senhorita Peregrine. E nessas idas de fenda em fenda, eles acabam encontrando outros tipos de peculiares que às vezes nem eles mesmos conheciam. E eu desenhei aí alguns desses peculiares que eles encontraram. Alguns desses personagens não têm muitas falas, alguns nem falam, não tem muita participação especial, mas como os principais do primeiro livro continuam sendo principais nesse outro, iam ser muitos personagens para desenhar e ia acabar ficando muito parecido com o primeiro desenho que eu fiz. Então nesse eu decidi não desenhar os personagens principais e desenhar os personagens novos que aparecem. Alguns desses daí têm uma participação maior, uns 3 ou 2 têm uma participação maior, mas a maioria aí nem fala direito tem. Aí agora eu vou falar um pouco sobre cada um deles. Começando pela menina que tá com um buraco, que ela é até a capa do livro. A menina que tá com um buraco na barriga. Ela é uma menina que... eu não lembro muito bem o nome de cada personagem, tá? Mas voltando. Ela é uma menina que ela tem poder de regeneração. Essa que tá embaixo, que tá segurando um patinho, é a irmã dela. Ela, diferentemente da irmã, não tem poder nenhum. A que tá do lado dela, com uma bola roxa na mão e uma pomba, é a Melina. Ela tem poder de levitar as coisas, mas ela só consegue levitar as coisas se ela conhecer o lugar. Tipo, se for a casa dela e ela já tiver muito tempo lá, ela consegue levitar. Se ela tiver em um lugar estranho, ela não consegue. E a pomba que tá na mão dela não é nada relacionado ao poder dela. É mais um bichinho de estimação que ela tem. E essa pomba é um tipo de pomba peculiar também, porque também tem animais peculiares, e eles são apresentados nesse livro. Ela é uma pomba peculiar que é meio que esperta, ela é meio que uma pomba correio. Do lado da menina que tá com os buracos, tem 2 gêmeos. Eu também não lembro muito bem o nome deles, mas eles têm meio que o cérebro ligado entre si. Eles têm o cérebro, eles dividem o mesmo cérebro, é algo tipo assim o poder deles. Não é bem explicado isso, mas eles são meio que uma pessoa só. E eles são cegos, então eles, pra poder enxergar as coisas, eles fazem esse barulho aqui, ó. E assim eles enxergam, que meio que o som vai e volta e, sei lá. Isso existe na vida real, se não me engano. Alguns cegos conseguem enxergar por meio desse som. Enxergar não, né? Eles conseguem detectar os movimentos e as coisas. E aí, esse é basicamente o poder deles. Ali em cima tem o etéreo, que eu já expliquei pra vocês do poder dele, então não vou explicar de novo. Aí vocês podem ver alguns animais que eu fiz. Tem um cachorrinho. Esse cachorrinho é o Adson. Ele é um cachorro peculiar, ele consegue falar, ele é esperto, ele consegue farejar peculiares. Do lado dele tem um tipo de girafa, mas na verdade é uma jumirafa, que é um tipo de peculiar, que é a mistura de uma girafa e de um jumento. E ela pode falar, o nome dela é Draze, se eu não me engano. Do lado dela tem uma galinha, que tá meio que uma explosão por trás dela. Essa galinha, ela também aparece, ela é tipo ela não tem nome, tá? Ela só é citada. Que é uma galinha que ela tem ovos explosivos. Os ovos explosivos dela é bem usado também nesse livro. E do lado do cachorro tem um homem aí meio curvado, que parece tipo um homem pré-histórico. Ele é tipo eu não sei se ele é um peculiar exatamente, mas ele
Ele é meio que o contrário do Addison, o cachorro. Ele é um homem que tem meio que cérebro de animal. Ele não sabe falar, ele é todo pré-histórico. E o Addison é o contrário, né? Ele é um cachorro com cérebro de humano. E aí embaixo tem alguns outros personagens. Tem uma menina que tá com poder de gelo. E esse é o poder dela. Ela é tipo a Elsa do Frozen. Ela tem poder de gelo. Tem um palhaço. Esse palhaço, o poder dele não é falado no livro, nem nome, nem nada. Ele só aparece no livro. E eu quis desenhar ele porque eu achei ele legal. Tem um homem bem magrinho aí, segurando a perna, esticando a perna. Ele é tipo um homem elástico, mas não é bem elástico. Ele meio que consegue se dobrar. Tipo aquelas pessoas do circo que se dobram e entram na caixa. Pronto, ele é um homem dobrável. Tem essa menina do lado dele que tá segurando uma cobra. Ela é encantadora de cobras. Ela também não tem fala, não tem nome, não tem nada. Mas eu quis desenhar ela porque eu achei ela legal. E são basicamente os personagens que eu desenhei. E para esse desenho eu usei um estilo de traço diferente, que é com esses olhos pretos, tipo botões. Eu me inspirei em Coraline e em Tim Burton também. E esse traço eu fiz no primeiro desenho. E nessa época que eu fiz o primeiro desenho, eu tava querendo fazer mais desenhos com esse traço, sendo que eu acabei desistindo. Mas agora eu voltei com esse traço pra fazer esse desenho, pra não ficar estilos diferentes, né? Então eu coloquei o mesmo estilo que eu fiz no primeiro, nesse daí também. Eu acho que esse estilo combina bastante com as crianças peculiares. E foi assim que o desenho ficou. No final eu coloquei um fundo digital nele, meio cinzinha, com umas nuvenzinhas. Esse fundo aí, como eu falei pra vocês, o livro se passa na guerra, na Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano. Então eu coloquei esse fundo cinza com essas nuvens pra remeter à fumaça da guerra e tudo mais. Então foi assim que ficou o desenho, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo. Comentem o que vocês acharam, mande para algum amigo que gosta de crianças peculiares ou que gosta de desenhos. Me sigam no meu Instagram, JPDuarte. E é isso. Beijos de luz, fiquem com Deus, vazei!